A gente já conversou sobre isso uma vez, né? Já. Acho que era na época do GoToMeeting. Ó, o pastor agora está Eu gravando. acho que também o pastor queria assim, mais ouvir as pessoas, se achavam que era legal não gravar. Acho que tinha uma questão aí que o pastor queria cuidar um pouquinho. Vou gravar aqui, depois vocês decidem se querem colocar lá, tá? A gente pergunta no grupo se as pessoas se importam, ou pelo menos a gente pode perguntar para quem está presente, né? Antes da gente encerrar, uns 10 minutos a gente pergunta, todo mundo pode falar ou escrever se concorda, e aí a gente coloca. Entendeu? Eu acho que seria muito interessante. Assim. Já vi gente pedindo para gravar para a gente ver depois, né? O Henrique, seu sobrinho, eu concordo que coloque. Agora, sabe aquelas aulas que vocês têm? Eu não participo, porque é 7h30. De terça-feira? É. Elas estão sendo postadas no canal do YouTube da igreja. Eu sei, vocês colocam no grupo. Eu não consigo assistir uma inteira. Sempre corta na metade. Em algum momento corta para mim. Não sei o que acontece. Mas acho a Eliane até participa, ela fala que é bacana. Mas acho que a dona Iracema, acho que agora está no YouTube. A senhora estava vendo antes no link que o pastor mandava. É. Então, agora está no YouTube. Ah, legal, eu tenho YouTube, então tá. Obrigada. Foi até bom ter comentado, então. Sim. O YouTube eu coloquei ontem algumas que eu tinha baixado para o meu computador. 4 estão lá, eu tenho que colocar as outras ainda, então faltam 3 ou 4, tá? Faltam 3 ou 4. Mas é perceptível, né? Como a gente tem 1.400 pessoas no nosso canal, você coloca ali e já tem, assim, uma visualização já quase que imediata, assim, né? Eu não calculei, mas eu vi que as pessoas já estavam participando, né? Todas são boas, bacana. Mas eu gostei muito daquela sobre a história da missão, não é? E aquela também sobre um pouco da doutrina nossa, né? Também relativa a isso também. Estão lá, pastor, essas duas? Olha, a da história está, até eu já vi gente até elogiando ela ali. Mas a da doutrina foi uma das que eu não baixei ainda, mas isso é tranquilo de se fazer. Numa tarde eu consigo fazer aí. Beleza. Beleza. Pessoal, bom dia oficialmente a todo mundo. A gente teve uma semana muito bacana. Eu confesso que eu acabei lendo tudo junto ontem. A semana foi um pouco corrida. Eu também. Eu também. Que bom que eu não estou sozinho. Tira um fardo das minhas costas. Mas é legal também, né? Assim, eu acho que o ideal seria a gente ler todo dia e chegar no final e ler tudo junto. Porque lendo todo dia a gente pega, né, o contexto de cada texto, mas quando a gente lê tudo junto, como a gente está fazendo um estudo temático, a gente consegue vislumbrar melhor, né, como é que a gente encaixa todos esses textos desse quebra-cabeça que a gente chama de missão, né? Então, a minha experiência com o texto, lendo eles todos de uma vez, foi a experiência de enxergar o conteúdo, né? Eu comentei isso ontem lá no grupo. O conteúdo do nosso anúncio e a nossa postura. Porque, geralmente, a gente pensa em o que a gente tem que falar e qual é a condição da pessoa que fala. Então, por exemplo, a gente teve uma preocupação legítima, que eu também comentei, né, da Márcia e da Leila, sobre o ceticismo das pessoas. Né? Como é que as pessoas se comportam? Paulo já comentou isso aqui com a gente também. Como é que as pessoas se comportam quando a gente anuncia o evangelho? Às vezes elas são frias, elas não querem saber. Só que eu acho que a gente se preocupa pouco com como nós estamos. Pelo menos a gente fala pouco disso, é disso que eu quero falar. A gente se preocupa pouco como nós estamos para anunciar. E não estou falando só de saber se você consegue, se você tem facilidade ou se você não tem facilidade. É sobre como que nós estamos diante de Deus, né? E na nossa vida espiritual, vamos dizer assim, para anunciar o evangelho. E aí, nesses textos aqui, tanto em Romanos, especialmente Romanos 3, Salmo 53, Salmo 51, nos colocam no centro. Quer dizer, quando você tem Davi falando para Deus: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova em mim o espírito inabalável, perdoa os meus pecados, não tires de mim o teu Espírito Santo. Você tem uma oração
de arrependimento, de clamor pela misericórdia de Deus, que a gente tem que ter, porque o que a gente vai anunciar é o que a gente está recebendo. Né? Então, assim, eu nunca tinha lido esses textos dessa maneira e eu tive esse impacto, e foi muito legal para mim. Né? E aí eu já jogo a bola para vocês. Queria saber o que foi essa leitura para vocês, como é que esses textos falaram com vocês, se teve alguma dificuldade, né? Os textos de Paulo são textos que nas Bíblias de estudo tem comentários infinitos, né? Eu tenho uma Bíblia que eu gosto bastante, que é a Bíblia de Jerusalém, que você vai lendo assim os textos, tem poucos comentários, né? Alguns pontuais. Quando você chega nas cartas de Paulo, é quase metade da página só de comentários. E às vezes a gente tem dificuldade. Fala, Paulo. Não, é a reação aí a sua pergunta também. Claro, eu li todas de uma vez assim, um dia só. As observações da Carol são muito boas, porque destacam aspectos assim para a gente olhar para elas, né? Assim, um fator interessante, meu pai falava isso, o pastor Tadelli também, e a Carol. A carta de Paulo aos Romanos é muito diferente das outras. As outras, quase que ele trata de, não bem assim, mas quase de questões pontuais, às vezes do comportamento das congregações, né? Algumas admoestações, algumas cartas de amor. A de Romanos, ele faz, porque os evangelhos, isso eu estava pensando ontem, retrata os feitos de Jesus ao longo do caminho dele, não é? As suas parábolas, os seus ensinamentos, né? Mas como os pastores devem saber, os teólogos, né? Romanos, ele meio que sistematiza a doutrina de Jesus, né? Quando ele primeiro começa, eu fiquei meio abalado no primeiro capítulo, quando ele joga a gente lá embaixo, né? Com relação a sermos pecadores. E o Salmo também, a Carol botou um salmo legal de vínculo, que você assim, nós somos perdidos, né? Totalmente perdidos. E depois eu vejo ali muito claramente, quer dizer, acho que o Lutero deve ter usado muito a carta de Romanos, né? Porque depois ele vai trazer, não é, a graça. Ali já se fala muito de graça, né? Quer dizer, nós pecadores, Jesus pagou por nós, não é? De graça. Ele ali trata de vários capítulos, né, dessa graça de Jesus, não é? E, portanto, depois ele fala muito de esperança. Então, aí nos dá de novo, né, um alimento para a nossa perspectiva de salvação, né? Então, assim, é uma carta, eu confesso que eu nunca li assim profundamente, mas é uma carta que lhe coloca assim de uma maneira muito estruturada, né? Nós, pecadores perdidos, condenados, né? E depois a salvação em Cristo, né? O quanto ele suportou e pagou tudo por nós, né? E que nós vivamos dessa misericórdia, dessa esperança. Nós já somos salvos, né? Ele coloca lá nós já não somos mais, né, perdidos. Nós já estamos cristãos, já estamos salvos. Então, e o pastor enfatizou isso eu também escutei ontem o Romanos 8, né? Enfim, só para dizer isso, eu acho que é uma carta assim, quase que deveríamos uma hora, Mateus, estudá-la toda, né? Porque é extremamente, né? Um tratado de teologia, né? De Sim. doutrina, assim. Lutero dizia que a carta aos Romanos tinha que ser lida todos os dias, né? Se eu não me engano, no prefácio à carta aos Romanos ele escreve isso. Inclusive, eu já ouvi pessoas dizendo que Romanos é como se fosse o quinto evangelho, né? Então os evangelhos estão narrando para a gente a história da salvação. Tudo o que acontece quer dizer, eu já vi gente falando isso, tá? Pode ser um ponto de vista só, mas nos evangelhos tudo o que acontece do início até o início da paixão, até a crucificação, é prólogo, entendeu? Então você está contando para você contar a história da salvação, né? É um relato, são relatos. Isso. E aí você tem a história da salvação, ela culmina na cruz, na ressurreição, né? Mas ela tem esse prólogo. Eu acho que a carta aos Romanos tem tipo quase essa mesma estrutura. Só que Paulo vai sistematizar. Eu gosto muito dessa carta. Eu realmente acho que é uma carta que tem que ser lida de uma vez antes de ser estudada capítulo a capítulo, para se entender o contexto.
é um pouco difícil, né? Uma carta extensa, densa, mas Paulo está narrando a nossa história desde o nosso pecado. E isso é muito bonito nessa carta, né? Falando do conteúdo do nosso anúncio, que é o que a gente encontra majoritariamente na carta aos Romanos, e aí eu acho que às vezes a leitura dividida entre capítulos e versículos de uma carta prejudica um pouco a nossa compreensão do que ele está fazendo no texto bíblico. Porque, especialmente de Romanos 1 ao 4, no 1 ao 2, ele está colocando todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo. Então, ali no 1, ele está pegando várias categorias de pecadores, né, comumente aceitos como pecadores. E aí, no 2, ele vai pegar aquelas pessoas que a gente acha que são justas, né, aqueles que cumprem a lei, né, e ali parece que na igreja de Roma tinha muitos judeus também, então faz sentido, especialmente entre os capítulos 9 e 11, 9:11 ou 9:12, agora eu não lembro. Paulo ele fala especificamente do povo judeu, né? Porque parece, e eu não sei, com certeza, já li sobre isso, que tinha judeus naquela igreja, né? E, enfim, ele vai pegando tanto os injustos socialmente aceitos quanto os justos socialmente aceitos e coloca todo mundo embaixo do pecado. E aí você tem... eu acho que a gente não leu esse trecho. Tem um trecho na carta aos Romanos, Romanos 11:35, se eu não me engano, que ele, vou até abrir aqui, estou com a carta aberta, que ele fala, cadê? Não, é 35 não. Peraí. Não estou achando. Porque basicamente o que ele diz é que aprove a Deus colocar todos debaixo do pecado para salvar a todos pela graça. Quer dizer, o que está no cerne da mensagem aos Romanos é que nós somos profundamente pecadores e que Deus nos salva pela graça. E aí ele vai temperar esse anúncio com orientações. De fato, Paulo, só para eu concluir e te passar de novo a palavra, é uma carta talvez mais sistemática, porque é uma carta de um Paulo mais maduro, né? Cronologicamente, a carta aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios é de um Paulo mais jovem, né? Romanos ele está mais velho, então talvez ele teve tempo para sistematizar e está pegando uma igreja que talvez não seja como a igreja de Corinto, que tinha um monte de problema, né? Aí ele tinha que ficar resolvendo problema. Mas isso aí a gente não sabe de fato, né? Fala. Eu não sei se cronologicamente ele já estava encaminhando-se para Roma ou não, mas talvez seja um legado. Ele queria deixar uma coisa assim estruturada, né, para, enfim, deixar toda uma estrutura de uma carta assim bem organizada. Mas eu queria comentar aqui com relação ao tema que nos trouxe isso, que é a missão, né? Dois aspectos eu vejo. Primeiro, que acho que a Carol colocou isso nessa linha, a missão além de ser uma ordem, né, de Jesus, o ID, mas também é um reconhecimento, né, a todos nós pela nossa salvação, né? Assim, é quase como uma gratidão, né, por ter recebido isso e retribuir aos demais. Mas uma coisa que me ajuda é também quando ele diz ali, agora eu não sei os capítulos, quando ele diz como é que cada cristão pode atuar, né? Você pode atuar de várias maneiras, né? Sendo liderando ou contribuindo, enfim, aquilo ali me ajuda também a achar que não, eu não tenho que sair agora com a Bíblia na mão aqui na rua, como a Carol nos orienta, e começar a pregar ali na praça pública. Então, isso aí me ajudou também a ver que Paulo diz, não, nós temos, né, muitas tarefas na igreja, né? Então isso também me ajudou. Era isso. Pô, Paulo, essa passagem que você fala é de Romanos 12. Isso. Romanos 12, do 1 ao 8, Paulo fala sobre os dons, né? É muito importante a gente entender o conteúdo para saber o que anunciar, né? E como anunciar. O que a gente está anunciando é graça, né? Talvez a gente, às vezes, em termos de missão, fique muito preocupado em citar versículo bíblico, em anunciar um conteúdo teológico, em querer explicar alguns princípios, sendo que, na verdade, o que a gente tem que se apegar é
ao Evangelho como ele é. Quer dizer, nós somos pecadores, nós não temos condição de nos salvar, e Deus fez tudo isso por nós, né? E aí isso tem, como eu sempre falo também, tem contexto para fazer, né? Numa conversa específica, ou acolhendo alguém que se sente culpado, talvez, né? E a gente sempre lembrar que é o Espírito Santo que faz a obra e que ele conduz as pessoas também a nós e nos conduz as pessoas para anunciar o Evangelho, né? Mas quem mais, gente? Quem mais gostaria de falar sobre os textos da semana? Posso falar uma coisa que eu fiquei Claro, pensando? Iracema. Eu acho que foi essa semana que eu li, que a gente leu na Bíblia, e também tem no Pai Nosso, que eu acho um grande desafio. No próprio Pai Nosso tem: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Bom, eu rezo assim, eu não sei, acho que vocês rezam um pouquinho mais diferente. Como nós perdoamos os nossos pecados. Quer dizer, é um desafio você colocar no lugar do outro, para realmente você entender, pedir perdão e perdoar. Eu não sei explicar, eu sei que eu pensei assim. Eu não sei complementar, mas veio à minha cabeça. Sim. Fala, Carol. Carol? Oi, bom dia. Oi, Deu bom para dia. mim. Não, vocês estavam falando do que anunciar e tal. Eu acho que até o que a gente vai ver na próxima aula, né, que vai ser uma coisa mais específica desse conteúdo, do anúncio, assim, mais estrito, eu acho que é sempre essa tensão, né, entre até onde a gente vai, né, o quanto fundo a gente consegue ir no anúncio dessa mensagem, de ficar nessa tensão, né, entre, nossa, eu ser sensível à situação e perceber que, não, hoje é dia só de eu ter uma conversa, hoje é dia só de eu fazer perguntas, hoje é dia de eu ser menos preconceituoso aqui, nessa relação, ou, nossa, hoje eu acho que eu consigo ir mais a fundo nessa conversa e expor mais estritamente conteúdos bíblicos, a mensagem das boas novas, o pecado, o perdão, a justificação, enfim. Eu acho que é um super desafio, mas que a gente não pode eliminar, né, nenhum dos lados, assim, até essa passagem de Paulo, não lembro agora qual foi exatamente da semana, que ele fala, a nossa pregação é essa, né, é a justificação, a justiça é essa. Então é isso que a gente prega, né, é isso que a gente está avançando, e ele fala isso para uma igreja que é muito desunida, né, que está tendo muitos problemas, assim. Então, enfim, é só isso, né, porque eu acho que muitas pessoas se sentem nessa tensão, né, na hora da missão e dos dons, e como falar e como fazer, mas, enfim, acho que a gente não precisa eliminar nenhum dos lados, né. Nada que envolve esse processo que é complexo, que é como se fosse um caleidoscópio, assim, né? Um quebra-cabeça. E a gente vai aos poucos, assim, né? Avançando até nas nossas próprias limitações, na nossa vergonha, na nossa timidez, nos nossos medos, e montando cada dia um pouquinho, assim, vários quebra-cabeças, né? Digamos assim, nessa relação com as pessoas, eles às vezes vão ficar ali com uma peça, duas peças, três peças, né? Eles não vão se completar. A gente gostaria muito de conseguir completar. Mas é isso, acho que na próxima aula até a gente vai ver como, se a gente consegue completar esse quebra-cabeça, se a gente tiver chance, né? Eu acho que esse é o grande lance, assim, será que eu consigo explicar para o meu amigo, para o meu colega de trabalho, o que é essa questão do pecado, o que é essa questão do perdão de Deus, da justificação, assim, eu também tenho que saber, né, esse conteúdo mais estrito, por mais que eu não tenha talvez tantas chances assim. Enfim, é uma coisa que eu estava pensando. É interessante esse exemplo do quebra-cabeça, Carol, porque, especialmente de acordo com o texto que a gente leu de Romanos 12, né, que Paulo fala
que nós somos todos membros, né, do corpo e cada membro tem a sua função, não necessariamente a gente precisa completar o quebra-cabeça, né? É que nem quando Paulo fala lá aos Coríntios, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Quer dizer, na multiplicidade dos nossos dons, né? Dos lugares que a gente frequenta, das relações que a gente tem, às vezes a gente coloca algumas peças e aí outra pessoa vai colocar outras peças e Deus vai montando esse quebra-cabeça, né? Às vezes eu acho que a gente pode prejudicar a missão, inclusive, ficando ansioso, achando que a gente tem que fazer o trabalho todo. Tem momentos que sim, né? Discipulado é um pouco isso, acompanhar, conversar, saber como a pessoa está, né? Mas tem vezes que a gente vai lançar uma palavra, entendeu? Que outra pessoa vai complementar depois, né? De novo, a gente precisa ter sempre em mente que o último trabalho, né? O trabalho em última instância é do Espírito Santo, é Deus que está em missão através de nós, né? Muito bom, só um comentário. Muito legal essa ideia do cada peça, né? Uma pessoa vai botando, muito bom. Só uma coisa, pessoal, que eu lembrei, porque o Matheus não está indo às sextas-feiras. O Matheus começou um grupo, olha só, de discipulado, de estudo, né? Com amigos desigrejados, né? Digamos assim, decepcionados com a igreja e tal, um pouco assim, Não é isso, não. Não? Não, Eles ele não são tem desigrejados? igreja. Não, eles têm Eu achei que eles problemas eram com as desigrejados. igrejas. Quer dizer, então, digamos assim, tem alguns problemas. E aí, você tá me legal confundindo isso. com o Antônio, não? Então, é legal isso, porque ele começou isso, né, com os amigos online essa semana. E é um exemplo, assim, legal, acho que para dar, né, de como que a gente tem pessoas, às vezes, próximas que, por algum motivo, assim, não tem um bom acompanhamento, estão decepcionadas com alguma coisa, não encontram exatamente aquilo na comunidade que elas estão, enfim. E a gente, às vezes, pode dar um suporte, né, pode começar um grupo online de estudos e tal. Cabe a gente também isso, né? É uma coisa interessante para a gente pensar que a gente pode fazer isso, né? Não precisa só trazer a pessoa necessariamente para a igreja, para aí sim, né? A gente pode começar uma coisinha aqui e aí, quem sabe, né? Dar um suporte a mais para uma pessoa. Só esse exemplo que eu acho importante. Já que a Carol falou disso, deixa eu usar isso como um testemunho pessoal para estimular, né? Na verdade, é um amigo meu. Ele tem igreja, ele é de uma igreja batista lá em Santíssimo, já participou do estudo aqui com a gente, mas tem conflitos com a igreja, como muita gente tem, né? E aí pediu para eu fazer um estudo bíblico. Há muito tempo ele pedia, né? A gente começou na última quarta-feira, como estamos estudando a carta aos Coríntios sem pressa. Vamos lendo, vou buscando alguns comentários. Eu estou tentando fazer como a gente faz aqui. Só que eu tenho, para as pessoas que me conhecem há muitos anos, tipo assim, há mais de 6 anos, 7, 10, eu sempre tive um perfil, quando eu era mais jovem, meio de rebelde, assim, e isso ficou. A gente vai amadurecendo, a gente vai mudando. Só que isso abre brechas para mim, entendeu? Então, por exemplo, teve um momento da minha vida que eu saí da igreja, não abandonei a fé, mas me tornei um desigrejado. Depois eu voltei. E hoje eu entendo como a igreja é importante, mais do que eu entendia antes de ser desigrejado, vamos dizer assim. Então, quando eu lido com pessoas que têm crise com a igreja, elas se sentem à vontade para conversar comigo. É uma coisa que eu falo bastante sobre missão, né? Você entender o contexto, deixar a pessoa se abrir para você, ser para ela algo que ela precisa. Né? As pessoas, elas olham para mim, essas pessoas que me conhecem mais intimamente tal, como alguém para dar um sustento para a fé delas, né? E aí, esse amigo, por exemplo, tem crise, estava em conversar comigo, perguntar, tirar dúvida. E aí, montando um grupo de estudo, né? Já que assim, a nossa igreja me ensina a ser professor de escola bíblica, eu aprendi o que eu sei, eu aprendi aqui, sabe? Eu tento aplicar isso na vida de outras pessoas para ajudar elas na caminhada delas. Então, vamos estudar a Bíblia junto, vamos entender que a igreja é um lugar onde a gente tem que viver em amor com pessoas que são radicalmente diferentes de nós. E é por isso que a gente tem que estar na igreja. Porque é muito fácil você viver com pessoas que pensam igual a você. Mas o que nos une na igreja não são as nossas opiniões, sejam elas políticas, sejam elas sobre futebol, sejam elas sobre o que for. É a graça de Deus que a gente está falando aqui que nos une.
Então eu tento trazer para essas pessoas isso é uma brecha que a gente tem, às vezes é alguma coisa que a gente já passou ou algum valor que a gente tem para alguém que nos dá uma brecha para ser para essa pessoa um evangelista, vamos dizer assim, né? Anunciar o evangelho, mesmo que a pessoa seja cristã, às vezes ela precisa de uma palavra que ela não tem, né? E aí é o que eu estou fazendo com esse rapaz, a ideia é que a gente tenha mais pessoas, e bom, eu gosto muito de fazer, né? E realmente eu nunca tinha enxergado isso como missão até agora, Carol, falar disso. E eu pensar sobre isso. Então, assim, a gente pensa muito em alcançar o perdido. Isso tem que ficar bem na nossa cabeça. Mas tem muitos cristãos que precisam da palavra, sabe? Que estão decepcionados com a igreja, que estão com a fé por um fio. E às vezes o pastor Tardelli não vai estar lá, sabe? Às vezes o Mateus ou qualquer outro professor de escola bíblica não vão estar lá, mas você vai, entendeu? Por isso que a gente tem que estar preparado também, não só para anunciar o evangelho para quem não tem Jesus, mas para anunciar o evangelho para quem tem Jesus e precisa de graça. Ou de lei, né? Vamos usar aqui a nossa dialética tão boa, uma ferramenta tão boa que a gente tem na nossa teologia, que é lei e evangelho. E aí, quem mais gostaria de comentar? Eu quero te dar os parabéns, porque você está usando um dos seus dons para ajudar o próximo, e parabenizá-lo também pela colocação que você fez do quebra-cabeça, né? Um ajudando o outro. Achei bem bacana isso, mas parabéns. Obrigado, Iracema. Obrigado. Esse estudo é uma oportunidade gigante que a gente tem, e eu não estou falando do lugar de quem faz parte da comissão organizadora, falo do lugar de quem é edificado por vocês também. Por isso que eu valorizo tanto essa nossa estrutura, da gente conversar, né? E não ser uma aula de teologia, porque a gente aprende junto. Então, obrigado a vocês também. E aí? Se deixar, eu vou falando, gente, vocês sabem. Quer comentar, pastor? Comentar que ler Romanos, né, sempre um privilégio, sempre um exercício muito rico para a gente, porque realmente é uma carta muito famosa, muito impressionante, né, com muito conteúdo. Muitos autores aí, né, como vocês já falaram, entendem que né, a obra maestra, né, a obra principal de toda a Bíblia, né, onde, em termos de doutrina, o que Deus fez pelo ser humano está mais explicitamente colocado e até estruturalmente colocado, porque começa com o pecado para a gente, né, no entendimento luterano, aquilo se encaixa perfeitamente. Começa com os primeiros capítulos para derrubar a gente do cavalo, né, como uma pregação de lei muito clara, muito forte. Aí depois tem muitos capítulos robustos sobre a graça de Deus, também de forma explícita, e concluindo com uma vida cristã, né? Agora vamos viver isso, vamos praticar isso, né? Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos e nós somos. Ler Romanos na perspectiva da missão é um tanto desafiador. Para mim foi desafiador, porque a gente lê na perspectiva da justificação pela fé. A gente está buscando sempre justificação pela fé. O leitor luterano normal, né? E aí ler buscando a missão é um pouco mais desafiador, mas como a gente está aqui se predispondo, né, a buscar missão em todos os pontos da Bíblia, né? Eu diria que aí Romanos me ajudou de novo a afiar e afinar o conteúdo da pregação, o conteúdo do meu testemunho, né? Então, você tem bem ali pecado, graça, salvação, etc e tal, né? E Romanos também nos ajudou, acho que foi um pouco da intenção da Carol em escolher Romanos, mostrando um pouco da vida cristã, a vida no espírito, né? A vida no espírito, que é uma luta do espírito contra a carne. Então, a nossa vida
cristã. Então, a missão vai fluir disso, né? Se eu não tiver uma vida cristã, eu não vou ter missão, gente. Nosso problema de missão, antes de ser um problema de técnica, ser um problema de aprender alguns recursos antes, é um problema de discipulado, é um problema de viver a nossa fé. É um problema de um cara como Mateus se perguntar assim, pô, mas eu tenho tantos dons, sei tanto, tenho uma capacidade e uma paixão por conversar tão grande, como é que eu não estou usando isso para conversar com os meus amigos? Né, Mateus? Não aqui te julgando pelo lado, por outro lado, te parabenizando igual a que a Iracema fez, né? Acho que é linda história e parabéns mesmo, né? Mas veja bem, antes da gente, não faço missão porque eu não sei como falar, não sei ouvir as pessoas, eu não sei como concatenar, eu não sei apologética. Por um lado, ok, mas por outro, para aí. É um problema estrutural da nossa fé, né? Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ou Paulo nos interpelando essa semana. Como é que vão ouvir se ninguém prega? Se vocês estão aí, braço cruzado, preocupado com os príncipes do mundo, preocupado com o futebol do mundo, com as Olimpíadas, e ninguém prega. Né? Então, assim, é uma questão de discipulado. Né? Eu preciso olhar para Romanos também, vendo que Deus me chamou não para acreditar em Jesus e ficar olhando no relógio quando é que eu vou para o céu. Não, tem uma vida cristã para ser vivida, uma vida de luta, de altos e baixos, né? Uma vida onde o Espírito Santo vai ser essencial. Bom, parte dessa vida é o que Paulo disse. Como ouvirão, como crerão se ninguém se mexer? Ou então, citando Isaías, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias de Jesus. Paulo vai falar também, né? É isso. Minha contribuição. Vou deixar vocês agora reagirem, também ficar aqui ouvindo vocês. Obrigado, pastor. Fala, Carol. Eu estava pensando aqui, até a partir dessa fala do pastor, o quanto também que todos esses assuntos, pelo menos para mim, né, não sei para vocês como tem sido, tem levantado assim muitas ideias, né? É desafiador assim criativamente falando também, né? Quando a gente pensa no nosso tempo e nas demandas que a gente tem hoje. Então, assim, como esse desafio, né, de enxergar a missão, que às vezes é tão difícil, é um desafio também justamente para a gente conseguir olhar para aquilo que está à nossa volta hoje. Tipo isso, né? A gente às vezes esquece que tem amigos que talvez sejam cristãos e precisem muito de ajuda também. É uma demanda muito alta do nosso tempo. E a gente pode criar algo para isso. Outra coisa também, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu tenho pensado muito e vou executar nas minhas redes, eu tenho visto uma demanda muito alta por palavras que relacionem espiritualidade, né, religião, cristianismo e saúde mental, porque tem muita coisa errada mesmo, né, falada por aí, e carência mesmo, não tem muita gente falando, e quando fala muita besteira mesmo. E eu falei, cara, eu vivo a depressão, né? E eu posso ser uma pessoa que posso relacionar esses dois assuntos e posso usar minhas redes para falar sobre isso, né? Então, eu tenho me dedicado, assim, a estudar algumas coisas, estou muito entusiasmada, inclusive, com esse assunto. E pensei, nossa, olha, como que a gente enxerga, né, a missão, assim, nas demandas do dia, assim. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, criativo mesmo, que para a gente ter hoje em dia, né? Obrigado, Carol. Essas coisas todas que a gente está falando, gente, são muito importantes. Inclusive, eu queria só dar ênfase numa coisa que o pastor falou. Como é que a gente não fala do que a gente já viu e ouviu, né? E aí, quando o pastor falou isso, me deu um estalo. Quando a gente vê uma série no Netflix, ou um filme no cinema, ou lê um bom livro,
Eu não sei vocês, eu tenho muita vontade de falar para todo mundo, falar, vê isso aqui, que isso aqui é muito bom. Inclusive, eu vou até aproveitar, tem uma série muito boa dinamarquesa, chama Os Caminhos do Senhor, que é sobre a fé, basicamente, em suas várias nuances. É curtinha, são 2 temporadas de 10 episódios, está no Netflix. Se vocês puderem e gostarem de drama, vejam essa série que é muito boa. Tendo dito isso, por que a gente faz isso? Por que a gente anuncia, fala sobre série, fala sobre filme, fala para as pessoas, olha, você tem que ver esse filme, você tem que fazer essa receita, você tem que comer isso aqui, olha, você tem que visitar naquele restaurante. Por quê? Porque eu fui e foi muito bom. Porque eu vi e gostei muito. Por que a gente não consegue pensar o que a gente recebe de Deus, o que a gente recebe da palavra da mesma maneira? Né? Caraca, você precisa ler esse texto da palavra aqui. Você precisa receber o perdão que eu recebi. Claro que, de novo, isso é contextual, gente. Como a gente aprende sistematicamente não se aplica na vida real. Né? No exemplo, na lógica, tudo é muito fácil. Mas será que... Isso é uma palavra de lei, né? Mas será que a gente está ávido para anunciar para as pessoas o amor que a gente recebeu, como a gente está para anunciar uma série que a gente descobriu? É meio que a mesma coisa. Né? O que eu estou querendo dizer na verdade, eu estou querendo quase que comparar, sem fazer uma blasfêmia, que receber o evangelho é como qualquer outra coisa boa que a gente recebe. É muito maior, claro, em termos de qualidade, em termos do tamanho do que é o evangelho para nós, mas dadas as devidas proporções, é uma coisa boa que a gente quer anunciar para as pessoas como qualquer outra coisa boa que a gente quer mostrar para as pessoas. Né? E aí, para voltar para o texto, que é importante a gente não esquecer também que o propósito de domingo é justamente explorar essas ideias que a gente está discutindo aqui nos textos que a gente leu na semana. Só para lembrar, o texto que eu cheguei a comentar com o Paulo está em Romanos 11, 32. Errei por 3 versículos. Que Paulo fala, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Eu adoro essa passagem. Mas por quê? Eu vou perguntar, eu espero que vocês respondam, tá? Mas eu tenho uma ideia. Por que a gente tem que anunciar o evangelho? Por que a gente tem que falar da graça? Né? Lembrando que o evangelho é boa nova. Então não adianta se você chegar para uma pessoa e falar, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você não está anunciando uma boa nova. A gente está anunciando uma boa nova, que é o evangelho do reino de Deus. Né? Que é a kenosis, o esvaziamento de Deus, a encarnação, para que ele pudesse nos salvar. Por que a gente precisa falar disso? Por que a gente precisa fazer missão? E não respondam porque a Bíblia fala que tem que fazer. Não é essa a resposta que eu quero. Você está falando sobre falar em si? Não, eu estou falando sobre fazer a missão. Por que a gente tem que fazer missão? Porque é assim que as pessoas vão se reconciliar com Deus. Por quê? Eu acho que o que eu estava esperando meio que está no cerne do que você fala. Entendeu? Mas deixa eu ver se o Paulo tem uma outra resposta. Fala, Paulo. Mateus, é como eu tinha falado no início, quer dizer, na medida que está sistematizado, estruturado a Carta aos Romanos, ao lê-la, a gente vê primeiro, ele nos mostra como pecadores e perdidos estávamos, né? Depois a graça, e eu chamei de reconhecimento, quer dizer, como se fosse um obrigado, né? E por ser uma coisa boa, positiva, um presente de Deus, eu preciso levar isso a outras pessoas, né? No sentido de reconhecimento mesmo, de dizer, puxa vida, né? Eu sou salvo, né? Paulo diz que nós já somos salvos, né? É mais no sentido de levar por levar, porque uma boa nova, um presente que eu recebi, eu quero dividir isso com os outros. Eu acho que é essa a minha pergunta. Por que esse presente precisa ser dividido? Amor. Cara, isso é muito interessante, esse exercício de fazer pergunta. Eu confesso, gente, eu não sou bom em construir perguntas. Mas a gente
ou não tem, a gente, eu digo, eu me incluo, tá? Ou a gente não tem, ou a gente não consegue enxergar o problema em si, ou a gente não quer lidar com ele. Isso é inconsciente, assim, isso eu estou especulando aqui. Paulo fala, amor, a gente tem que compartilhar, mas o porquê real que a gente tem que anunciar o evangelho é porque está todo mundo perdido. E é por isso que é um ato de amor. Porque não é convencer uma pessoa de uma ideia para ele concordar com você, sabe? Não é mostrar para a pessoa um outro sistema de pensamento para ela aprender. Não é filosofia, entendeu? A pessoa precisa disso porque a vida dela é completamente perdida. E não estou falando de maneira que a nossa mente consiga apreender isso, a gente vê que está perdida. Não, às vezes a vida da pessoa é muito melhor que a nossa. Entendeu? Mas a pessoa se culpa, mas a pessoa vive sob um fardo, ou a pessoa é orgulhosa e ela acha que está no lugar de Deus. A missão, ela tem que ser para nós, o evangelho tem que ser para nós uma questão existencial profunda. É um comprometimento de vida, tipo assim, a coisa mais importante, o que dá mais sentido. Por quê? E aí eu queria ler um texto que a gente leu essa semana, porque, e eu quero chamar a atenção para a gente ler com bastante atenção. E aceitar que essa parte do texto não é para trazer esperança. Essa parte do texto é para, como o pastor falou, nos derrubar do cavalo. Né? A gente tem que entender que o que nós recebemos de Deus é, de fato, o que Paulo diz, sair da morte para a vida. Mas quando a gente lê, a gente lê de uma maneira muito fria. Imagina que a pessoa que você ama morreu. Como é que você se sente? Imagina o que você pensa diante da morte. Muita gente fala, ai, Deus me livre. Ai, não quero falar disso. Sabe? A morte, ela é sombria, dura, feia, assustadora. Entendeu? E Paulo está dizendo que a gente está nessa condição de morte. E onde é que a gente vê melhor isso? Aonde Paulo nos tira todas as esperanças? Em Romanos 3, a partir do versículo 9, que ele fala assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado é ter o pecado em cima de nós o tempo inteiro. Lembrando que pecado, o termo em grego é erro. O termo mais usual para traduzir hamatias é erro. Então, quer dizer, são falhas constantes, é uma falha constante, é uma incapacidade de acertar que nos oprime o tempo inteiro. Né? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E aqui é central. A partir do versículo 10, ele diz, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. É um estado de maldade profundo. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E a gente está incluído nisso aqui. Sem Deus. Quer dizer, imagina a pessoa que você mais ama na vida e que ela está nessa situação. Ou que ela tivesse nessa situação. Uma pessoa má, uma pessoa deplorável, uma pessoa que dá nojo de ver. É essa a condição que o Paulo está colocando a gente. Entendeu? E é por isso que a gente cumpre a missão. Porque essas pessoas que estão nessa condição, nós somos chamados a amar. E aí, então, a gente quer levar vida onde há morte. Entendeu? Não só porque nós somos mandados. Não só porque a Bíblia diz, a gente tem que fazer isso. Não é uma obrigação. É um comprometimento de amor com a vida de todos os seres humanos. Entendeu? É isso que está em jogo quando a gente fala de missão. É anunciar para essa pessoa que tem vida. Imagina que você pudesse curar as pessoas que estão no hospital entubadas por causa de Covid-19.
É mais ou menos a mesma situação. Já falei demais. Quem gostaria de complementar? Vocês estão aí ainda, gente? Sim. Ah, tá. Às vezes Eu também, mas não sei do que falar. A gente não pode esquecer que nesse mesmo texto nesse mesmo texto, né, na Carta aos Romanos tem esse texto e tem aquele texto que eu li também, né? Alguém gostaria de comentar outra coisa, talvez um outro texto, mudar de assunto? Tudo isso está em jogo, gente. Eu fiquei curiosa para saber se alguém teve alguma ideia criativa nesse tempo sobre missão. Se alguém teve uma eureka, nossa, acho que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, acho que de repente esse caminho aqui ou tal, alguma coisa que não enxergava, sei lá. Boa, Carol. Alguém teve alguma ideia nova de como fazer missão? Não? Assim, objetivamente não, mas eu acho que a gente pode olhar para o despertar em fazer missão, né? Acho que todo esse estudo que a gente está fazendo, não só esse, mas todos, né? Como o pastor fala do discipulado, de fato isso nos move a ter uma vida, em primeiro lugar, viver uma vida cristã no seu dia a dia, né? Isso já é um testemunho, né? Como o pastor falava até no devocional, passa a ser um testemunho, ou seja, você também tem que prestar atenção na sua conduta diária, né? No seu bom dia às pessoas, né? Ser mais suave nos contatos e tudo, né? Que a pessoa veja ali de fato, né? Acho que já é é um movimento, Carol, porque acho que a gente ainda estava muito preso na questão de ser cristão no domingo, né? Na igreja, e pronto, termina ali. Esse despertar já diria que é um passo importante. Não é uma ideia uma sacada agora, mas assim, uma coisa que, nos faça mover, né? Faça movimentar, seja em atitudes, né, do dia a dia, para que se veja assim, dizer, não, aquele é um cristão, né? Aquela pessoa tem algum diferencial, né, na sua vida. Então, que isso desperte. Mas assim, uma sacada não, Carol. Eu só quis aqui abordar um pouco o que significa essas aulas, né, esses estudos, esse trabalho que você está fazendo, essa apresentação, né, nos faz meditar sobre isso, né, fundamentalmente. Acho que nos move a repensar, a rever a forma de atuar, né, enfim, e a partir daí, né, seria o passo seguinte, né, de fato você ir, claro, algumas atitudes já, né, você orar pelas pessoas, né, orar para que o Espírito Santo, né, há pessoas que eu digo assim, já comentei isso, né, só Jesus chegando como a Paulo no caminho de Damasco, né, não sei, mas ele também pode fazer isso, né, então, e deve ter feito isso na vida de muitas pessoas, seja através de momentos difíceis, né, de dor ou de padecimento, né, a pessoa reconheça ali, poxa,
né? Eu preciso me agarrar em Deus. Mas, Carol, não lhe respondi, apenas para dizer que a sacada é que a gente está caminhando. Boa, Paulo. Ah, isso já é ótimo, Paulo. É um movimento, como você falou, um processo muito bom. É isso, pessoal. Essa questão que o Paulo sempre coloca, que é muito importante, que é sobre as pessoas não ouvirem, eu acho que a gente também precisa preparar um pouco o nosso espírito para isso, né? É desejo de Deus que todos sejam salvos. Nós, enquanto seguidores de Jesus Cristo, que amamos a todos, temos que, em amor, querer que todos sejam salvos, mas pode ser que isso não aconteça, e a Bíblia diz que não vai acontecer, né? Como é que a gente lida com isso? Né? Eu acho que isso é até uma parte importante para a gente abordar da missão, né? A parte psicológica do missionário, de lidar com quem não crê. Mas isso a gente pode discutir depois, conversar depois. Eu acho um tema muito legal. Então, pessoal, é isso. Nosso culto vai começar daqui a pouco. Eu queria pedir depois, se vocês puderem ou colocar no grupo ou falar comigo no privado, quem ainda está aqui, né, que se libera ou não para a gente postar a gravação no YouTube do estudo, né, para outras pessoas verem. E aí, se todos concordarem, a gente posta. Tá bom? Um bom culto a todos, um bom domingo, uma boa semana. A gente segue nas leituras e se encontra de novo terça e domingo que vem. Tchau. Obrigada. Tchau. E é um desafio que você deixou, né? Como tocar o coração do próximo. É isso.